Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão? Estão bem? Espero que sim. Eu também, com meus probleminhas, como todo mundo tem. Uma dorzinha aqui no braço esquerdo aqui, vai até as costas aqui. É irritante, ela é bem constante. Mas está melhorando um pouquinho. Vamos para mais um Falando de Tudo. Falando não em, não sobre, falando de tudo. Falando em tudo, falando sobre tudo não dá para fazer, é muita coisa. Mas falando de tudo que a gente vê, que a gente sente, que a gente é tocado pelo mundo, também pelas nossas coisas, pelos nossos sentimentos. Disso nós podemos falar. E de tudo, sem preconceito, sem tabu. Nós somos pessoas que tanto podem, conseguem lidar com todas as coisas, porque as coisas são reais. E nós queremos lidar com as coisas reais, não com as imaginárias. Com as imaginárias não existe. Embora as coisas imaginárias existem na imaginação. Sim, isso nós vamos ter que tratar. Isso é um assunto bastante mais sério do que a gente imagina. Não só nos casos das pessoas que têm alucinações, né? Por exemplo, os esquizofrênicos, mas nas pessoas normais. A sociedade, alguns fenômenos na sociedade, vários, criam alucinações nas pessoas e mantêm as pessoas, às vezes, com os dois pés fora da realidade. Não é? Conheço pessoas que vivem nesse mundo ilusório criado aí por religiões, pensamentos mágicos, fake news, pessoas que vivem iludidas. Tá. Temos que falar sobre isso. Porque isso existe. Então, se nós falamos de tudo, falamos disso também. E nós temos que encarar o mundo como ele é, para não estarmos enganados, para não ficarmos nos escondendo num mundo que não existe. Sabe, se o mundo... Eu ouvi um dia a frase e ela é boa. Se o mundo fosse bom, os bebês não nasciam chorando. Se o mundo fosse bom, os bebês não nasciam chorando. Sabe, eu assisti o parto das minhas duas filhas. Muito bom, graças a Deus os médicos colaboraram. Principalmente o médico da primeira filha, da Sara, ele não chegava. A sala de parto era bem simples, assim, tinha ela era meio secreta, assim, ele entrava no corredor, assim, era uma porta, entrava para o lado e aí dobrava a esquerda, entrava à direita, dobrava a esquerda e pronto, era sala de parto. Tinha porta, mas não era vigiada, coisa assim.
E a minha esposa, naquela época, a mãe da Sara, estava com as dores do parto já desde de tarde. Então, às 11 horas, ela disse, 11 e pouco da noite, ela disse, agora eu acho que vem. Chamamos a enfermeira mediu dilatação, ela disse, sim, tá com dilatação suficiente, podemos ir para a sala de parto. E foi, até ali estava sem anestesia, era na dor mesmo. E fomos aí para a sala de parto, mas ela até que estava assim, ela estava assim bastante bem. Ela quis ter a filha de cócoras, ainda no quarto do hospital, fora da sala. Ela queria, ela dizia, eu quero que ela nasça logo. E aí ficava de cócoras. Eu disse, não vamos fazer isso. Isso a gente tinha que ter preparado antes, né? Dá para fazer, mas tem que preparar antes. E faz num lugar onde tenha, com alguém que dê assistência necessária, que saiba fazer. Tá, aí 11h15, não, depois das 11h15, quase 11h30, aí ela já estava deitada, nua, na cama de parto, né, só coberta com os lençóis, assim. E o médico não chegava nunca, já com as pernas abertas, já com a raspagem dos pelos. E o médico não chegava. A enfermeira, acho que também já estava ansiosa. Eu acho que é técnica parteira, que fica no assistencial médico. Às vezes tem mais que uma. E eu já estava começando a ficar aflito. E olhando direto para a vagina da mãe da Sara, da Nani. E uma hora eu vi a vagina se estender assim, comecei meio que a gente se abrir. Pensei, meu Deus, o médico não chega. Mas ele chegou. Eu chamei a enfermeira, ela disse, não, calma, não é assim, não é de uma hora para não fica nascendo assim na primeira. Mas está para nascer, vai nascer. E aí realmente o médico chegou, aplicou na vagina, então, uma pequena uma pequena injeção para diminuir a dor, uma anestesia local. Aí ele pegou uma tesourinha, não era um bisturi, e fez pequenos cortes na vagina, acho que, não sei se é para cima ou para baixo, mas pequeno. Só ali nos lábios, era uma coisa bem, ele sabia o que estava fazendo lá. Mas para abrir mais espaço, para não ser muito, para não rasgar, como se diz, porque pode acontecer e dá muito trabalho depois. E aí foi realmente questão de 10 minutos ali, ele trabalhando, o médico parteiro, o Dr. Flávio, se eu não me engano. E aí ela nasceu. E nasceu berrando. Sangue, com tudo. E berrando. E aí, com o cordão de parto, a enfermeira, a auxiliar, já pegou ela e já levantou ela até o peito da Nani. Ela já deitou ali, suja mesmo, depois foi limpo o sangue, que não é muito sangue. E quando deitou sobre os seios aqui da mãe dela, ela se acalmou. Dizem os médicos que é porque ela sente o calor do corpo, reconhece o calor do corpo
da mãe e as batidas do coração. E aí ela volta a ter aquela sensação que ela tinha dentro do útero, dentro da barriga. E se acalmou. Mas a enfermeira teve que pegar ela, e ela chorou de novo, porque tem que limpar, tem que amarrar e ver se o cordão está bem amarrado, porque o médico daí ele continua trabalhando, ele corta o cordão umbilical, amarra perto do umbigo, bem pertinho. Depois eu ajudei o umbigo a cair, 5 dias depois o umbigo caiu. Ele apodrece, ele não exatamente, ele seca e cai fora naquele amarradinho que é feito. E aí depois que ele amarrou o umbigo da criança, ele volta até a vagina e tira como se diz aí, da placenta, que parece um fígado, parece um fígado de gado cru, menos bonito que um fígado de gado cru, e que a gente vê que é lotadinho de sangue. Aquele sangue dá para aproveitar, dá para tirar células tronco. Tá, mas normalmente é jogado fora, eu acho que sempre é jogado fora. Com o lixo do hospital, que é um lixo que recebe um tratamento especial, né? Mas ela chorou. A minha segunda filha, eu não pude ficar perto da vagina. Eu precisei ficar do outro lado, perto da cabeça da mãe da segunda filha, da Madalena. Mas ela teve um nascimento muito tranquilo também. As dores do parto começaram lá para as 5:30 da manhã, às 9:30 já tinha nascido. Ela entrou no quarto, na sala de parto, lá pelas 9 horas, 9:30 estava pronto, já tinha voltado para o quarto. E ali havia um médico, mais 2 auxiliares, se não me engano. Eles disseram, não fica aqui perto da vagina, fica lá, perto dá apoio para ela lá em cima. E realmente foi muito tranquilo, e a menina, a Madalena, e agora o garotinho era tranquilo. Ela no início, ela nem chorou, mas ela se mexia bastante, dá para ver que estava bem. Bastante para o bebezinho recém-nascido, né? Um pouquinho. E aí o médico deu uma provocada, aí ela chorou. Porque tem que ver se está respirando bem. O choro é um bom sinal de que os pulmões estão fortes. E a enfermeira também entregou para a mãe, no peito da mãe, aí retirou de novo, limpou, fez aquela sucção na boca. Nossa, ela faz logo a sucção na boca, né? Para ver se não ficou líquido amniótico. E daí limpa a criança, todo. Mas as crianças, elas choram. Sabe por quê? Antigamente os médicos davam palmadas na bunda. Ridículo, não precisa isso. A não ser que esteja com problemas, sim, de respiração. Aí você dá uma forçada. Mas achar que tem que virar a criança de cabeça para baixo e dar palmada, não, né? Não. Isso mais parece um sadismo dos médicos, das enfermeiras. Tem raiva de criança. Bom, a criança,
ela chora porque no útero está 36 graus e meio. 36 graus, por aí. Tá quentinho, tá morninho, tá dentro de um líquido morninho. Então imagina que delícia, que nem você deitado dentro de uma banheira de água quente, como se chama aquelas banheiras especiais. E ainda ouvindo um somzinho, tuf, tum, tuf, tum, tuf, tum. E recebendo comida, não precisa nem mastigar, a comida já vem mastigada. Ele entra lá pelo cordão umbilical, você nem faz força nenhuma, você só fica ali curtindo uma boa. É claro, você já está meio que se sentindo assim um pouquinho desagradável, porque você está crescendo e está ficando pequeno o espaço. E aí você instintivamente procura com a cabeça um lugar onde você possa enfiar a cabeça para ter mais espaço, que é a passagem ali da vagina, onde você vai nascer, onde o bebê vai nascer. E aí chega um momento em que você diz, mas aqui está muito apertado, e aquele negócio começa a apertar o útero, né? As contrações. E aí você acha, eu vou tentar me empurrar para um lugar mais confortável, achar mais espaço, e você cai num lugar frio. Você sai de 36 graus para 20, 25 talvez. Aí você diz o mundo, acabou para mim. O bebê pensando. Sabe, por isso existe aquela tradição de que quando alguém está com medo, com muito medo, assim, em desespero, tomar um pouquinho de chá, que hoje está morninho, chá de camomila nessa caneca, que ela incentiva a sustentabilidade ecológica. Muito bom. Mas por isso que dizem, existe a tradição de que quem está desesperado se esconde numa posição de feto, encolhido. Volta à posição de feto, se diz, não é? Ele está com muito medo, está lá deitado na cama em posição de feto, como se estivesse dentro da barriga, encolhidinho. Algumas imagens assim, então mostram uma pessoa adulta com medo lá, toda enroladinha, encolhida, chupando o dedo, como se fosse um feto, uma criança, com medo. Por quê? Porque como o bebê, ela lembra. Eu acho que a lembrança primitiva dos bebês, sim, ela existe. Ela é bem primitiva, mas ela fica fortemente, porque é um momento bem grave. Embora eu acho que isso seja tradição, isso é um pouco de, assim, de lorota, que a criança que a pessoa vai voltar. Não, algumas até fazem isso, é verdade, eu já vi. Crianças apavoradas, já maiores, de 12, 11, 12, 13 anos, que vão para um canto assim do lugar e ficam
bem encolhidinhas com o dedo. Sim, isso eu já vi. Isso é porque o mundo está difícil, como o bebê, quando sai do útero, encontra um mundo frio, difícil, diferente, com um vento. E eu ainda tenho que buscar meu ar, eu não recebo ele pronto pelo cordão uterino, eu perdi um monte de coisa. Vou chorar. Então a pessoa adulta fica com muito medo do mundo que está difícil, frio, complicado. Dá medo demais. Ela volta, de certa maneira, a seu medo do nascimento infantil e quer voltar, pelo menos na sua imaginação, quer voltar para a sua zona de conforto. O útero aos 36 graus, comida sem esforço, ar sem esforço, ambiente protegido, quer voltar à sua situação de conforto, porque o mundo está difícil. Eu não estou dizendo que o mundo é ruim, eu estou falando dessa parte da nossa história, a história de todo mundo. E às vezes ele é ruim. E às vezes a gente também tem medo, não é verdade? Às vezes a gente diz, eu não sei mais o que vai ser. Está muito ruim. Está esse mundo em que eu estou não me é confortável, nem me é habitável. Para mim, eu assim não aguento. É muito ruim. Eu quero voltar para o útero da minha mãe. Lá sim, lá era bom. Aqui está muito difícil. Aqui está doendo. Eu estou com frio. Estou com fome. Estou com medo. Quero voltar para o útero da minha mãe. E aí entra nessa regressão. Eu quero voltar a ser bebê. Não é assim que acontece com muitas pessoas. E algumas são sinceras, dizem isso. Outras não são sinceras. Viajam para uma realidade que não existe. Às vezes isso é experimentado nas drogas. Usar a droga para voltar a situações de conforto. Tem gente que não usa droga assim, mas tem gente que usa como um remédio de fuga da realidade. Mas tem muita gente que usa droga para viajar numa boa. Inclusive fica mais atento com a realidade. Eu conheci um cara que, para estudar, ele fumava maconha. Aí ele ficava ligado. O jeito dele, né? E ele era muito inteligente. A fuga para o ambiente de conforto. Aliás, quem não gosta da zona de conforto? Eu gosto. Mas não dá para viver assim.
porque o mundo não é assim. A gente precisa, de vez em quando, dar uma descansada, assim, estou cansado. Vou fugir um pouco para uma realidade que não existe. Mas aí, você sabe, agora eu estou fugindo, daqui a pouco eu já volto. E mesmo quando foge, quando eu vejo um bom filme assim, aqueles só para cair fora da realidade mesmo. Mesmo assim, a gente foge da realidade, mas sabe que fica fazendo relações entre o livro, o filme e a realidade o tempo todo, né? Não é um cair fora de verdade, como cai fora uma pessoa assim que desliga da realidade, desliga da consciência, por doença mesmo. Não é como nesse caso. Mas as zonas de conforto, os pequenos úteros disfarçados existem. Um deles que eu conheço muito é a própria religião, né? Que faz com que pessoas elas se mantenham na Terra, na realidade, quase que só para as coisas normais. Ganhar dinheiro e manter a vida normal funcionando. Porque fora disso, elas não querem mais contato com a realidade. Elas fugiram. Os negacionistas são esses aí. O negacionismo é uma zona de conforto. É voltar para dentro do útero, não querer nascer, não querer existir. Claro que as pessoas não sabem disso, né? Elas estão fugindo de saberem as coisas. Mas o negacionismo é uma posição fetal de feto. É um negar-se a entrar no mundo. É um fazer de conta que eu nunca saio do útero. As fés, esses tipos de fé cristã, que sempre tem, que trata Deus assim como aquele paizinho, a mãezinha. Essas pessoas se jogam nessa figura que faz um papel de útero imaginário. E elas voltam para dentro da zona de conforto. Elas não dizem assim, é como um pai, como uma mãe que me acompanha. Muitas até entendem assim mesmo. Um pai e uma mãe digamos assim, espiritual, né? Que me acompanha na luta do dia a dia, mas muitas fogem da realidade. É meu pai e minha mãe que não deixam os raios da tempestade me atingir. O útero protetor. Isso não existe. Por isso que se coloca para raios nas igrejas, por exemplo, para que o raio atinja aquela vara de metal que está ligada com um lugar para onde essa energia do raio vai correr e vai se dissipar na Terra. Para que ela não se dissipe no prédio da igreja ou na sua cabeça, a energia do raio, antes de chegar no chão. Aí o raio, a energia elétrica do raio vai fazer um grande estrago se ela pegar na sua cabeça. Aí você vai dizer, mas meu útero
não vai deixar isso acontecer. E aí você entrou nesta zona de conforto imaginário. As pessoas se decepcionam muito quando a gente explica como isso funciona. Vão dizer, é que o Gaspar não crê. Eu já disse que para mim fé não é uma questão de crer, de acreditar. Fé é uma questão de entrar num projeto, de fazer-se parte em um projeto, de jogar-se nele, de jogar sua vida nesse projeto, de crer nesse projeto como um sentido, um conteúdo de vida e de realidade possível, não como uma mágica. Ter fé é acreditar no projeto, fé cristã agora no caso, no projeto que é o reino de Deus, o mundo de Deus, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Não é eu achar que existe um gênio da lâmpada mágica que faz os meus desejos, que realiza os meus desejos. Inclusive esse de ter um escudo protetor que não deixa os raios me atingirem. Não, se eu quiser um escudo protetor que não deixe os raios me existirem, eu tenho que fazer uma câmara de proteção com um para-raios que desvia a energia do raio para o chão, em vez de para minha cabeça. Então, se o mundo fosse bom, o bebê não chorava quando nascia. Mas o mundo é bom, sim. Só que o bebê foi pego de surpresa, né? Porque não tem como avisar um bebê, olha, te prepara que agora vai ficar um pouquinho ruim. Não, o que a gente pode fazer? É dar o máximo de conforto na hora que ele nasce. Se der, aquece bem na sala de parto, deixa ali uns paninhos bem limpinhos, bem legais, para ele logo se assentar, se aquecer. Ele não se aquece muito, né? Por isso ele vai precisar de bastante panos, etc., aguinha quente, para tornar mais confortável, porque a passagem do útero para o mundo revelou um grande desconforto. E às vezes a gente está assim, fazendo passagens desconfortáveis, se batendo com realidades que são uma merda, uma porcaria. Com a pandemia veio o isolamento social. Eu não fiquei bravo, não. Porque eu já tenho uma experiência com a humanidade que eu sei que pode ser tanto muito bom conviver com as outras pessoas, muito bom mesmo. Eu saí no domingo, fui a uma cafeteria, bati um papo com duas amigas, foi uma delícia. Mas depende, às vezes, e em alguns lugares, e por causa de algumas pessoas, é terrível. Então, os velhos não têm mais muita paciência, nem devem ter. Às vezes, quando somos jovens, temos paciência demais. E não querem mais sair muito, porque, vou te contar, tem uns ambientes que são uma porcaria. Barulho demais, gente falando coisa que não tem nada a ver, gente enchendo o saco.
Então agora, depois da pandemia, eu me acostumei com o isolamento social, e se eu puder, às vezes, eu não quero nem sair de casa. Se eu puder passar um dia inteirinho sem sair de casa, é bom. Para mim está tudo bem, está tudo ótimo. Não preciso sair. Claro que é bom também sair, mas aí é de saber para onde vai. E saber quando dá para ir embora. Essa é outra coisa. Se você vai na casa de alguém, não dá para ficar lá o dia inteiro. Ai, que saco. Ou uma visita na sua casa o dia inteiro. Ai, que saco. Então, hoje em dia eu sou mais do isolamento, embora eu goste de pessoas. Mais isolado demais também dá problema, né? Porque quando a criança está no útero, protegidinha dentro da casinha dela, que é o útero, o bebê, ali ele tá ouvindo as coisas que acontecem no corpo da mãe dele. Ele sabe, ó, está aqui minha mãe. Ele não chama de mãe, mas ele sabe, tem um corpo aqui. Por isso, na pandemia, eu comecei a criar plantinhas, estão vendo aqui? Onde é que está outra aqui? E tem mais umas espalhadas por aí. Porque é um ser vivo. Mas assim, a realidade muitas vezes é chata. E a gente quer mesmo se esconder. Imagina, tem que cuidar para não fugir, não entrar numa zona de conforto. A gente tem que se desafiar. Porque a gente também tem papéis no mundo. E se o mundo estiver chato assim, exatamente porque você fica na sua zona de conforto. Se o mundo estiver tão chato, tão destrutivo, exatamente porque você está na sua zona de conforto e não faz nada para mudar as pessoas e o mundo. Por isso você vai ter que também chorar de vez em quando, que nem um bebê quando nasce. Isso faz parte. O que você não precisa fazer é se humilhar para pessoas agressivas que tornam o mundo um inferno para você. Não. Faz parte, inclusive, tornar o mundo um lugar mais acolhedor, quentinho, receptivo, como uma boa sala de parto, onde possam nascer nossas ideias, nossas invenções humanas de maneiras de viver. A gente é um bebê que traz para o mundo coisas novas e únicas. Cada um de nós traz para o mundo coisas novas e únicas. Estourou um negócio aqui perto, parecia um transformador elétrico, mas a luz não sumiu ainda, então vamos continuar. Nós, quando encontramos uma situação difícil no mundo, nós temos algumas maneiras de reagir. Nós aguentamos. Quando vemos que é passageiro, a gente diz, eu vou aguentar isso agora porque isso vai passar, já vai passar.
que a gente já sabe como é que é. Então nós resistimos e aguentamos quieto. Uma outra possibilidade é levantar e ir embora. Sim. E tem momentos em que tem que fazer isso mesmo. Eu já enfrentei momentos assim. Eu agi um pouquinho, eu vi que não ia adiantar. Calei. Quando, na primeira chance que eu tive, eu levantei da cadeira onde eu estava, do lugar onde eu estava e chum! Se embora. Pelo menos por agora. E tem um lugar de onde eu fui embora e faz muito tempo e nunca mais voltei. E a outra reação que você pode ter é de brigar, é de lutar pelo seu direito ou pelos direitos que estão sendo agredidos por aquele ambiente. Se é um ambiente natural, não sei, às vezes não tem como fazer nada, mas ambiente social. É brigar, dizer, está errado como vocês estão fazendo, me tratando, ou tratando aquela outra pessoa, aquelas outras pessoas. Dizer, está errado o que vocês estão fazendo. E as outras pessoas têm que reagir. Ou elas vão ser inteligentes, vão perguntar por que está errado, o que nós devemos mudar, ou elas vão continuar tão grossas e ignorantes como antes, e vão dizer, não, tu não tem nada a ver com isso, cala a boca. E não adianta a gente ficar voltando para o útero, para a zona de conforto. Se elas disserem que tu não tem nada a ver com isso, cala a boca. Aí você levanta e vai embora. O que não dá é ficar incentivando as pessoas a voltarem para a zona de conforto. É criar uma zona de conforto para si ou para as pessoas. Você até pode fazer uma passagem assim, peraí, vamos ficar quietos 5 minutos para deixar baixar a raiva. E depois nós vamos pensar no que fazer. Mas não vamos para a zona de conforto. Nós vamos sim, ou nós vamos ficar quietos, ou nós vamos sair desse ambiente para ir para outro ambiente de trabalho, de desafios, de vida, ou nós vamos lutar. Mas não ir para a área de conforto. Não fazer de conta que mágicas vão resolver, porque não existem mágicas. Não se consegue voltar ao útero. Você pode inventar um útero imaginário e ficar lá dentro, chupando o dedo, em posição fetal. Fetal, não fecal. Fetal, de feto. Então chore. Se você está numa situação que está desconfortável, chore. Faça que nem os bebês. É porque os bebês choram que eles ganham uma madeira. Quem não chora não mama. Mas chore de verdade,
como pessoa adulta. Chore dizendo: isso aqui é meu direito, ter respeito, ser bem tratado. Isso em relação aos ambientes sociais. Quando em relação aos ambientes naturais, aí às vezes é uma atitude. Por exemplo, você vai para uma zona muito fria, ou você leva suas roupas e barracas aquecidas, ou você constrói lá, você recebe lá. Mas para ambientes sociais, as ações têm que ser atitudes. Porque se você vai para a zona de conforto, você não toma atitudes. Então chore. Chore para outras pessoas. Chore aqui nesse programa. Chore na sociedade. Porque é direito seu. Não é dever seu aguentar sofrimento que não é um sofrimento necessário, que é um sofrimento social. O mais incrível que bebê, a criancinha, quando nasce, chora tanto entre os ricos quanto entre os pobres. Tanto nas famílias ricas, nos partos dos ricos, quanto no parto dos pobres. Porque o mundo é para ser igual para todos, né? Mas a diferença está onde? O mundo para os brancos ricos é uma coisa. Para os brancos pobres já é outra. E para os negros, então, sempre é um desastre. A não ser que eles, algumas poucas famílias negras conseguiram fazer alguma ascensão social, graças a uma sociedade que já se deu, que em alguns lugares já venceu o racismo, o preconceito, e já tem políticas de igualdade, de acesso e ascensão social para todos, para todas e para todos. Para que o mundo seja um lugar menos inóspito, nós devemos agir com nossas ideias e nossas ações políticas, porque a política rege as políticas públicas, as cidades e principalmente a economia, a distribuição das riquezas e da renda. Como é que algumas crianças nascem em famílias onde a família nem trabalha mais, porque o dinheiro que ela tem é tanto que aquilo que ela tem investido em bancos, e elas não precisam mais trabalhar. O dinheiro delas está crescendo na base dos juros, dos rendimentos. Olhem só, o nosso governo brasileiro gasta 40% do seu orçamento pagando juros para outras pessoas, pagando juros de dividendos, de dinheiro emprestado, de dinheiro que os bancos ricos investiram em alguma coisa e agora o governo precisa alugar aquilo, etc.
Então tem gente que, por ter dinheiro, fica cada dia mais rica, porque o dinheiro está gerando dinheiro. E tem a grande maioria das famílias que trabalha dias inteiros e mal conseguiu comer. Mal e mal conseguiu comer. Talvez pagar o aluguel de uma casinha. As crianças choram igual. Mas é só até a saída da sala de parto que elas choram igual. Depois já fica diferente. Isso dói. Para mim, por exemplo, saber que uma criança, que as crianças vivem nessa diferença. Não é verdade? Mas eu não vou me esconder. Eu não vou agora fazer de conta que isso não existe, ou que meu Deus, meu gêniozinho da lâmpada mágica conserta e sair no céu, ou sei lá onde. Não. Eu vou gritar. Eu vou reagir. E para isso serve a política. Para eu poder gritar, poder reagir. Como eu disse ontem, ou foi anteontem, que a política se divide em duas: o interesse dos ricos, o interesse dos pobres. Porque existem pobres, tem uma resposta para isso. Existe uma resposta para isso. Que a gente precisa um certo tempo para explicar, mas não é difícil, não é difícil. Porque existem sistemas. Isso também falei ontem. Existem sistemas que enriquecem algumas pessoas e empobrecem a maioria. Nós queremos um sistema que faça exatamente o contrário. Que não empobreça ninguém. Eu fico alegre em ter esse momento de encontrar aqui, porque simplesmente falar já dá esperança de um novo mundo. E esse momento, essa horinha aqui, pode ser um momento da gente como eu disse ontem, afiar os nossos instrumentos de vida e de ação neste mundo. Porque nós somos nascidos, nós somos nascidos nesse mundo, já passamos pela experiência do primeiro contato com o mundo inóspito. E com isso nós já temos um pouco de experiência. E sabemos que o mundo não é só inóspito, mas que o mundo é real. Então agora nós juntos aqui podemos conversar sobre a realidade e nos incentivar e nos alimentar, nos ajudarmos a preparar para neste mundo fazer nascer mais justiça, mais paz, mais fraternidade, mais solidariedade. Porque nós fazemos nascer ideias e nascer mundos. O Sócrates tinha um jeito de fazer filosofia com as pessoas, assim, dialogando, estando junto com elas nesse diálogo,
às vezes caminhando juntas, algumas pessoas assim, davam até aulas assim, caminhando. Se chamavam peripatéticos. Peri, em volta, caminhar, caminhavam em volta. Filosofar caminhando com as mãozinhas para trás, assim, você imagine, né? Conversa interessante. E conversando. E com isso estudando filosofia. Mas o método do Sócrates, que ele mesmo deu o nome, se chamava maiêutica. Maiêutica. Sabe o que significa maiêutica? Parto, fazer um parto. É o parteiro, a parteira. Filosofar fazendo partos de ideias. Como já disse desde a primeira aula, aqui a gente não separa racional e emocional, assim, porque a gente é unidade. Então aqui a gente fala sobre tudo. Faz a análise racional e também reage emocionalmente. Então a gente quer fazer nascer, nesse sentido, uma sociedade mais íntegra e integrada, onde as pessoas se sintam bem, se sintam vivas, possam se desenvolver em plenitude. E esse horário é um momento da gente se encontrar para falar sobre isso, sobre a gente estar preparado para fazer o papel de parteiro da gente. De parteiro da gente, das nossas ideias, e parteiro também dos outros e das suas ideias. De fazer nascer. Saber da verdade, sobre a realidade, que o mundo é um lugar super legal, super cheio de possibilidades, super bacana. Mas também ele tem seus climas frios, seus lugares difíceis, suas coisas dolorosas, e que a gente precisa daí ou chorar ou enfrentar de alguma maneira. Eu quero convidar vocês a participarem 1 hora por dia, das 11 ao meio-dia, deste programa chamado Falando de Tudo. Para a gente conversar de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente sente, de tudo que a gente... para trocar ideias. Falem comigo, me mandem mensagens lá no chat do YouTube, aqui no Facebook. Vamos trocar ideias, deem sugestões e assuntos, façam críticas também se quiserem, porque eu cresço com as críticas. Eu só não gosto de ser ofendido como pessoa, acho que não tem porquê eu me ofender como pessoa. Mas fazer crítica é bom para mim, certo? Vamos então nos despedindo. Um grande abraço e, se tudo der certo, até amanhã de novo, sempre às 11 horas, durante 1 hora. Beijão.